Capítulo 1. Liderança laissez-faire, conceito e origem. Todos nós conhecemos o estereótipo comum de um chefe autoritário que adora microgerenciar tudo e a todos, mas, e os gerentes que são opostos a esse estilo em todos os aspectos? Você consegue imaginar algo assim na empresa? O dicionário Oxford define o termo laissez-faire como uma política ou atitude de deixar as coisas seguirem seu próprio curso, sem interferir. Com isso em mente, podemos ver que liderar com o estilo de liderança laissez-faire é uma abordagem muito prática. Isso porque os líderes fornecerão pouca orientação, permitindo que seus funcionários direcionem seu próprio fluxo de trabalho e tomem suas próprias decisões. Alguém que use esse estilo de liderança só intervirá se algo der errado ou se precisar fornecer feedback crítico e pontual sobre como o trabalho poderia ter sido melhor. Os líderes do laissez-faire estão mais focados nos resultados do que em como eles foram alcançados. Isso permite que os colaboradores tenham total liberdade sobre como as coisas serão feitas. Esses líderes confiam no conhecimento de seus funcionários para encontrar a melhor maneira de fazer algo. Com a equipe certa, essa liberdade pode ser incrivelmente eficaz, como veremos no decorrer desse curso. No entanto, se os funcionários estiverem mal equipados para as tarefas em mãos, as operações podem se tornar caóticas. O psicólogo alemão do início do século XX, Kurt Lewin, é frequentemente creditado por delinear o estilo de liderança laissez-faire. Ele é bem conhecido por seu trabalho sobre como diferentes métodos de liderança afetam os climas de trabalho. Como Lewin descreveu, a liderança do laissez-faire é o oposto da liderança autocrática. Esses são os dois estilos de liderança nos extremos do espectro. Os líderes autocráticos são os únicos a tomar decisões, e os líderes do laissez-faire deixam toda a tomada de decisão para os outros. Capítulo 2. Características dos líderes de laissez-faire. Existem muitas características comuns que podem ser observadas nas pessoas que estão usando esse estilo de liderança. O mais óbvio é que eles terão uma abordagem de gerenciamento muito desinteressada. Esses líderes não interferirão nas operações diárias do negócio. Ao confiar que seus subordinados são capazes de completar suas tarefas de forma independente, eles evitam a necessidade de se envolver com a forma como o trabalho será feito. Os líderes do laissez-faire geralmente selecionam uma equipe de funcionários excepcionalmente qualificados para trabalhar para eles. Por causa de sua falta de envolvimento, as pessoas sob sua liderança devem ser altamente capazes de resolver tudo por conta própria. A crítica construtiva também é uma parte crucial desse estilo de liderança. Normalmente, isso será dado após a conclusão de uma tarefa. Em vez de interferir no trabalho enquanto ele está acontecendo, esses líderes discutirão o que funcionou e o que não funcionou com a equipe quando seus objetivos forem alcançados. Capítulo 3. Pré-requisitos para a liderança laissez-faire. 1. O líder não se envolverá. Como esse estilo de liderança é marcado por um líder que não interfere, a pessoa que tenta utilizá-lo deve estar pronta para abrir mão do controle. Além de delegar tarefas a indivíduos ou grupos, o responsável não terá qualquer opinião sobre como as coisas serão feitas. Isso pode ser difícil para algumas pessoas e não será um estilo de liderança viável para todas as personalidades. 2. A equipe deve ser devidamente treinada. O sucesso nesse estilo de liderança dependerá de um corpo de funcionários bem treinado. Quando os funcionários têm um alto nível de conhecimento, eles estão bem equipados para tomar decisões que beneficiarão a empresa. O acesso a treinamento apropriado e informações úteis ao trabalho deve ser fornecido pelo líder. 3. Os trabalhadores devem ser automotivados. Como o líder não estará tão diretamente envolvido com as operações diárias, as pessoas que executam o trabalho devem ser capazes de permanecer focadas e motivadas por conta própria. Os funcionários precisam possuir o desejo de realizar um trabalho de alta qualidade sem supervisão direta. 4. Dê alguma direção. Delegar tarefas a determinados indivíduos ou grupos pode ajudar no fluxo de trabalho geral. Os funcionários ainda poderão decidir como desejam concluir as tarefas que receberam, mas terão uma ideia de por onde começar e o que se espera deles. Isso pode ajudar a evitar confusão sobre o que precisa ser feito. 5. Elogie o bom trabalho. Como os líderes do laissez-faire são tão distantes do trabalho, muitas vezes podem deixar os sucessos passarem despercebidos. Fazer um esforço ativo para recompensar e elogiar os funcionários quando eles realizam um trabalho de qualidade os manterá motivados.
Dar feedback positivo é tão importante quanto dar críticas. 6. Mantenha-se engajado. Embora os funcionários sejam largamente deixados para trabalhar de forma independente, ainda é importante que o líder esteja presente com eles ocasionalmente. Conhecer e interagir com sua equipe ajudará a compensar qualquer impressão de que você possa estar usando esse estilo de liderança por preguiça ou falta de conhecimento. É sempre benéfico para a equipe se sentir à vontade para conversar com seu gerente sobre suas dúvidas ou preocupações. Capítulo 4. Prós e contras da liderança laissez-faire. Prós. 1. Incentivo o crescimento. Os funcionários que têm permissão para tomar suas próprias decisões tornam-se mais confiantes em suas próprias habilidades. Com acesso adequado a treinamento e informações, os funcionários podem tomar a iniciativa de aumentar seus conhecimentos por conta própria e apresentar ideias e soluções inovadoras. Esse estilo de liderança também ajudará a promover habilidades de liderança entre os funcionários de nível inferior. 2. Alta retenção de funcionários. Quando os trabalhadores sentem que são membros confiáveis e valiosos da empresa, é mais provável que permaneçam lá por períodos mais longos. Esse estilo de liderança promove um senso de dedicação e responsabilidade pessoal. Quando os funcionários são autorizados a agir por conta própria, eles são capazes de aproveitar a satisfação de tomar boas decisões. 3. Permite rápida tomada de decisão. Sem um longo processo de aprovação ou a necessidade de esperar pela aprovação de um gerente, os funcionários podem agir rapidamente. As decisões sobre o trabalho podem ser tomadas sem consultar os outros. Se houver um problema ou uma ineficiência identificada por um trabalhador individual, eles podem resolvê-lo imediatamente. Contras. 1. Potencial falta de responsabilidade. Algumas pessoas podem usar a liderança do laissez-faire para evitar assumir responsabilidade se as coisas não saírem conforme o planejado. Se um prazo não for cumprido, ou o trabalho produzido não for de alta qualidade, esse líder pode jogar toda a culpa em seus funcionários. O tipo errado de pessoa que usa esse estilo de liderança pode simplesmente estar tentando se esquivar de toda a responsabilidade pelos resultados do trabalho. 2. Problemas de comunicação. Como não há uma pessoa responsável por tomar decisões, personalidades mais fortes dentro da força de trabalho podem dominar. Isso pode causar relações ruins com os colegas de trabalho, bem como uma comunicação confusa. Sem uma cadeia de comando bem definida, alguns grupos podem perder o foco ou deixar que sua agenda seja prejudicada. 3. Perda de produtividade. Em alguns casos, os funcionários podem ver o distanciamento de um líder do laissez-faire e espelhar isso. Uma atitude de eles não se importam, então por que eu deveria, tem potencial para se desenvolver. A passividade desse tipo de liderança pode se espalhar por toda a organização e causar queda na produtividade. Pode ser difícil para alguns funcionários encontrar motivação sem receber instruções mais explícitas. Capítulo 5. Quando deve ser evitado o uso desse estilo de liderança? 1. Com grandes grupos de trabalho. Sem um líder para fornecer alguma direção, grandes grupos trabalhando em um projeto podem ficar desorganizados. Se houver pouca ou nenhuma hierarquia, um grupo pode se esforçar para chegar a um consenso sobre como resolver problemas ou concluir melhor o trabalho. Sem alguma estrutura, a comunicação pode se tornar ineficiente e os funcionários podem não saber para onde ir se precisarem de ajuda. 2. Com uma equipe inexperiente. Se os funcionários não forem bem treinados, eles podem não saber como realizar o trabalho sem supervisão direta. Nesse cenário, um líder laissez-faire não terá sucesso. Os funcionários podem sentir que estão sendo preparados para o fracasso. Capítulo 6. Exemplo de liderança laissez-faire. As agências de publicidade costumam usar a liderança do laissez-faire. Como essas agências geralmente têm pessoal altamente treinado, é extremamente eficaz nesses cenários. Os funcionários recebem atribuições e espera-se que sejam capazes de produzir resultados de forma independente. Outras indústrias onde os líderes do laissez-faire são frequentemente vistos são escritórios de advocacia, startups de tecnologia e escritórios de arquitetura. Em negócios como esses, os membros das equipes de trabalho já são altamente capacitados. Geralmente, há um requisito básico para um nível mais alto de educação para conseguir o emprego em primeiro lugar.
Pessoas que já provaram ser altamente qualificadas e competentes prosperarão sob esse estilo de liderança. Projetos de infraestrutura de grande escala também são adequados para esse estilo de liderança. Nestas circunstâncias, o líder pode não possuir todo o conhecimento específico para a tarefa em mãos. O responsável definirá a meta e equipes de especialistas determinarão como alcançá-la. O melhor exemplo deste tipo de liderança é Warren Buffett. Como uma das pessoas mais ricas do mundo, o sucesso de Buffett como empresário não pode ser negado. Ele é bem conhecido por ter uma abordagem muito prática para gerenciar aqueles que trabalham para ele. Ao contratar equipes de gestão competentes, ele pode confiar que elas conhecerão as melhores maneiras de avançar em suas decisões. Ele disse que adotar essa abordagem permite que seus funcionários tenham uma atitude de dono, o que significa que eles se sentem pessoalmente responsáveis pelos resultados de seu trabalho. Capítulo 7. Considerações finais. Embora possa parecer contraintuitivo para alguns, pode haver grandes vantagens em ter um líder que recua e não está tão envolvido com as operações diárias. Colocar a confiança em grupos de trabalho para tomar suas próprias decisões e determinar seu próprio fluxo de trabalho pode levar a um aumento no moral dos colaboradores. Dada a oportunidade de mostrar suas habilidades, funcionários bem treinados desenvolverão um nível mais profundo de dedicação e motivação sob um líder laissez-faire. Criar um clima de trabalho que estimule o crescimento pessoal e a iniciativa individual pode ser uma maneira extremamente eficaz de gerenciar a equipe certa. Permitir que funcionários altamente treinados ajam como acharem melhor pode ser uma ótima maneira de deixar seus talentos brilharem em todo o seu potencial. Esperamos que tenha gostado desse curso introdutório de Laissez-faire Leadership, Liderança Laissez-faire. Desejamos a você todo o sucesso do mundo. Agora você pode solicitar o seu certificado se assim o desejar. Até o próximo curso!